As sanções do Japão foram oficialmente impostas. O anúncio não veio com explosões, não houve tanques atravessando fronteiras, nem bandeiras sendo erguidas em meio à fumaça. Veio em silêncio. E justamente por isso, o impacto foi tão devastador. Um simples decreto transformou fábricas inteiras em estruturas paralisadas, portos em desertos de metal e rotas comerciais em linhas mortas nos mapas digitais que antes pulsavam em tempo real. O mundo foi pego de surpresa. Não porque não soubesse da possibilidade, mas porque ninguém acreditava que esse momento realmente chegaria. Quando uma potência decide cortar o fio que sustenta parte da economia global, a reação não se limita a relatórios de mercado. Ela atinge pessoas, indústrias, governos e até mesmo a confiança coletiva que sustenta o equilíbrio internacional. E aqui está a primeira verdade que poucos ousam admitir. Não são as armas que mais assustam os grandes blocos de poder, mas sim o silêncio econômico que paralisa cadeias inteiras. Imagine este cenário: uma engrenagem gigante que movimenta navios, refinarias, centros de tecnologia, exportadores e consumidores em todos os continentes. Agora imagine essa engrenagem travando de forma repentina, como se uma mão invisível tivesse puxado o freio de emergência. É isso que está acontecendo diante de nós. As sanções não foram apenas um gesto de força diplomática. Foram um sinal claro de que, no tabuleiro atual, o Japão escolheu jogar de forma diferente. E quando um jogador desse porte muda a estratégia, todos os outros são obrigados a se reposicionar. Mas por que exatamente agora? O que motivou essa decisão que, em poucas horas, colocou gigantes em alerta vermelho e economias inteiras em estado de choque? A resposta não está apenas nas relações políticas, nem apenas na disputa por influência regional. A resposta está no ponto em que o econômico e o geopolítico se encontram, criando um terremoto invisível que reverbera nas bolsas de valores, nos corredores de poder e nas casas comuns de pessoas que ainda nem perceberam o que está acontecendo. Esse é o momento em que o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer explosão, porque o verdadeiro colapso não se anuncia com estardalhaço, mas com fábricas parando, mercados sangrando e líderes que não sabem como reagir. O mundo está diante de um choque que não é apenas financeiro, mas psicológico. Estamos vendo em tempo real como a confiança no sistema global pode evaporar de um dia para o outro. E, agora que você já entendeu a força dessa decisão histórica, precisamos mergulhar no segundo ponto essencial: o momento exato em que a indústria parou. Não em teoria, mas em números, imagens e consequências que mostram como o colapso deixou de ser uma ameaça distante e se tornou realidade. Houve um instante exato em que tudo mudou. Não foi um anúncio feito em cadeia de televisão, nem um discurso carregado de promessas. Foi o silêncio que tomou conta das máquinas. Motores que giraram por décadas foram desligados de repente. Este foi o momento da virada, quando a decisão japonesa deixou de ser apenas um decreto no papel e se transformou em uma realidade palpável. A indústria parou. Relatos começaram a surgir. Primeiro de portos que ficaram às escuras, onde contêineres esperavam por navios que nunca chegaram. Depois de fábricas onde linhas de produção foram interrompidas, deixando corredores silenciosos e operários sem entender se voltariam no dia seguinte. O impacto se espalhou em ondas, atingindo cadeias logísticas inteiras. Um setor travou, arrastando o próximo como dominós caindo em sequência acelerada. E o mais inquietante não foi apenas a interrupção física, foi a sensação psicológica de paralisia. Porque quando uma engrenagem tão importante do sistema global para, o mundo inteiro hesita. Investidores recuam, governos emitem comunicados contraditórios. A confiança se dissolve. É nesse vazio de certezas que o pânico encontra espaço para crescer. O que parecia impensável começou a se materializar. Empresas dependentes de insumos japoneses anunciaram cortes abruptos na produção. Mercados estrangeiros registraram quedas acentuadas em setores estratégicos. E, como sempre acontece em momentos de ruptura,
Rumores começaram a circular. Alguns falavam em falência de conglomerados gigantescos, outros em quebra iminente de cadeias de abastecimento. O que todos concordavam era que o colapso não era mais uma hipótese futura. Ele já havia começado. Imagine a sensação de observar a maior engrenagem de um sistema parar de girar. Cada minuto sem movimento significava milhões em perdas. Cada hora trazia mais pressão sobre trabalhadores, gestores e governos. E cada dia sem solução ampliava o medo de que o dano não pudesse mais ser revertido. O momento da virada foi exatamente esse, quando a teoria da sanção deixou de ser discutida em gabinetes e passou a ser sentida no chão da fábrica, nos portos bloqueados, nas cidades que dependem da exportação para sobreviver. E, o mais revelador, é que o mundo inteiro percebeu que não se tratava apenas de comércio. Era uma mensagem clara. O Japão estava disposto a usar sua posição estratégica para redesenhar o equilíbrio de forças. Quem entendeu isso de imediato não foi o cidadão comum, mas sim os líderes de potências que se viram, de repente, diante de um cenário em que sua própria segurança industrial estava em risco. Essa é a essência do colapso. Não apenas a ausência de movimento, mas o peso de um sistema que congela, que arrasta todos com ele. Agora, para compreender a profundidade desse impacto, precisamos ir além do que se vê nos gráficos econômicos. É hora de enxergar a batalha silenciosa que está sendo travada por recursos estratégicos, armas invisíveis que se tornaram mais decisivas do que qualquer arsenal militar. Enquanto fábricas paravam e mercados registravam quedas em cadeia, algo ainda mais profundo começou a se revelar. As sanções não eram apenas um movimento contra rivais políticos, eram um ataque direto a um campo de batalha invisível, o dos recursos estratégicos. Poucos percebem, mas a verdadeira guerra do nosso tempo não acontece apenas em territórios disputados ou fronteiras militares. Ela acontece nas minas de metais raros, nos laboratórios de semicondutores, nas rotas marítimas que transportam petróleo, gás e componentes vitais. O Japão conhece esse jogo como poucos. Durante décadas, construiu uma rede de influência sobre setores cruciais, tornando-se indispensável para indústrias globais que dependem de sua capacidade de produção e de seus avanços tecnológicos. Quando esse fluxo é interrompido, não é apenas um atraso que se cria, é um corte profundo em toda a cadeia de valor mundial. E é aqui que a sanção ganha seu peso real. Transformar um recurso aparentemente técnico em uma arma de dissuasão geopolítica. Imagine um mundo que depende de microchips para absolutamente tudo. De aviões militares a smartphones, de sistemas bancários a satélites de comunicação. Agora imagine que a produção de componentes essenciais para esses chips seja restringida por uma decisão política. Não estamos falando de números em planilhas, mas do coração tecnológico que mantém vivo o funcionamento de sociedades inteiras. O Japão sabe disso e usou exatamente esse ponto como sua linha de ataque silenciosa. Essa é a lógica por trás da batalha invisível. Não é necessário disparar um míssil quando você pode fechar a torneira de insumos que sustentam a indústria adversária. É uma guerra sem explosões, mas com efeitos devastadores. Uma guerra onde o tempo é o maior aliado, porque cada dia sem acesso a esses recursos significa retrocessos, perdas e um futuro cada vez mais frágil para quem depende deles. E nesse momento, surge a pergunta que os analistas mais atentos já estão fazendo: quem realmente está preparado para sobreviver a esse novo tipo de conflito? Nações que aparentavam ser gigantes podem descobrir que seus pés estão apoiados em solo instável, enquanto outras, aparentemente menores, revelam força justamente por controlar pontos estratégicos invisíveis ao olhar comum. O Japão, ao impor essas sanções, não apenas mostrou que entende o poder desse tabuleiro, mostrou que está disposto a usá-lo. E o efeito imediato disso foi um choque de realidade para países que se acostumaram a pensar que força só se mede em armas ou em números de soldados. A força agora também se mede em quem controla o fluxo de recursos estratégicos
e decide quando abri-los ou fechá-los. Mas a história não para aqui, porque cada decisão gera consequências em cadeia, e essas consequências atingem não apenas rivais diretos, mas também aliados e parceiros comerciais. É assim que uma escolha feita em Tóquio pode reverberar em Washington, Pequim, Berlim ou Moscou. E é exatamente o que começou a acontecer. Um efeito dominó que atingiu grandes potências, expondo fragilidades que até então estavam escondidas sob a superfície. Quando o Japão anunciou oficialmente suas sanções, o mundo não reagiu apenas com espanto. As primeiras rachaduras começaram a aparecer de forma quase imediata, expondo um sistema global altamente dependente de engrenagens que poucos realmente controlam. Não era apenas uma questão do que o Japão deixaria de exportar, mas de como essa decisão criaria ondas de choque em diferentes continentes, impactando tanto economias robustas quanto aquelas já fragilizadas. Os Estados Unidos, acostumados a ditar o ritmo da geopolítica, se viram em uma posição delicada. Boa parte da sua indústria tecnológica, incluindo setores militares e aeroespaciais, ainda mantém uma dependência silenciosa de insumos e componentes japoneses. De repente, o que parecia garantido se tornou incerto, e o discurso de supremacia começou a soar menos sólido diante de gargalos que não podiam ser resolvidos de um dia para o outro. A Europa, por sua vez, mergulhou em um dilema ainda mais profundo. Países como Alemanha e França, que se orgulham de sua engenharia de ponta, perceberam que sem a colaboração japonesa, seus avanços em áreas estratégicas poderiam perder força rapidamente. No momento em que suas indústrias já enfrentavam desafios energéticos e crises internas, o impacto das sanções do Japão funcionou como um peso adicional, sufocando ainda mais suas margens de manobra. E então a China, oficialmente rival histórico em disputas comerciais e políticas, a potência asiática sabia que, cedo ou tarde, enfrentaria medidas como essa. Mas mesmo preparada, viu-se diante de uma barreira difícil de contornar. A produção chinesa, que alimenta mercados no mundo inteiro, depende de peças, técnicas e padrões que o Japão domina com precisão quase insubstituível. A China pode ter números colossais, mas o Japão controla detalhes que fazem a diferença entre eficiência e paralisação. Esse é o efeito dominó das sanções. Ele não respeita fronteiras ideológicas, não distingue aliados de inimigos. Ele simplesmente expõe a interdependência brutal que sustenta o mundo moderno. Quando uma engrenagem como o Japão decide parar, todas as demais percebem que o sistema inteiro treme. E esse tremor não é apenas econômico, é também psicológico, porque mostra que o equilíbrio global não é tão firme quanto muitos acreditavam. Mais do que perdas financeiras, há a sensação de vulnerabilidade. Nações que se viam como intocáveis começaram a questionar sua real capacidade de resistir a rupturas externas. A confiança, que é a base do comércio e das alianças internacionais, foi substituída por desconfiança e pressa em buscar alternativas. Mas alternativas rápidas raramente são consistentes. E no meio dessa corrida, erros estratégicos podem custar décadas de avanço. O efeito dominó que começou em Tóquio deixou claro que vivemos em um tempo em que ninguém está completamente seguro. Uma decisão em um ponto do globo pode desencadear desastres em outro. Essa percepção não só mexeu com os cálculos das grandes potências, como também abriu espaço para novos atores surgirem no cenário internacional, ocupando lacunas que poucos acreditavam possíveis. Enquanto o mundo observava as consequências visíveis das sanções, outro tipo de batalha se desenrolava longe das câmeras e das manchetes. O jogo secreto dos bastidores. Tratados silenciosos, negociações discretas e alianças inesperadas começaram a se formar, mostrando que a realidade global é muito mais complexa do que aparenta. O que parece simples nas notícias é apenas a superfície de uma rede de decisões cuidadosamente planejadas. Nos corredores do poder,
líderes econômicos e diplomatas começaram a trocar sinais, avaliar movimentações estratégicas e recalcular cenários que antes pareciam previsíveis. A pressão não era apenas sobre aqueles diretamente afetados, mas sobre todos que compartilham interesses com os envolvidos. Pequenos detalhes como contratos exclusivos, rotas alternativas ou acordos secretos de fornecimento tornaram-se armas silenciosas nesse tabuleiro invisível. O mais impressionante é que muitos movimentos decisivos aconteceram de forma quase imperceptível. Enquanto o público via gráficos de queda e fábricas paradas, as negociações secretas definiram quem teria prioridade no acesso a recursos, quais países poderiam expandir sua influência e quais seriam obrigados a ceder espaço. Cada ação tomada nesse nível gera repercussões que podem durar anos, moldando não apenas economias, mas também alianças políticas e hierarquias globais. Esse jogo de bastidores revela uma verdade fundamental. O poder não se sustenta apenas na força militar ou na economia visível. Ele se sustenta na capacidade de controlar informações, antecipar movimentos e agir antes que os outros percebam a real extensão do impacto. E o Japão mostrou que domina essa arte, usando suas sanções não apenas como uma ferramenta de pressão, mas como um instrumento estratégico para reposicionar-se de maneira decisiva no cenário internacional. Ao mesmo tempo, essa batalha silenciosa cria tensão e instabilidade para todos os outros atores do sistema. Quem não consegue acompanhar os sinais acaba sendo forçado a reagir de forma improvisada, perdendo oportunidades ou até mesmo sofrendo prejuízos irreversíveis. É um lembrete de que no mundo globalizado atual, a guerra não precisa de bombas para ser devastadora. Decisões discretas tomadas longe das câmeras podem gerar ondas de choque que afetam vidas e economias em todos os continentes. No próximo capítulo, vamos explorar o que poucos percebem: o preço humano dessas decisões, como as sanções reverberam não apenas em governos e indústrias, mas nas vidas de pessoas comuns que nem imaginavam estar no centro desse conflito silencioso. Enquanto líderes e economias debatiam números e estratégias, existe um efeito que nenhuma manchete consegue capturar completamente: o impacto direto na vida das pessoas. Cada fábrica paralisada, cada porto fechado e cada insumo estratégico bloqueado traduz-se em histórias reais de trabalhadores, famílias e pequenas empresas que enfrentam o choque de forma imediata e inescapável. Em cidades que dependem da exportação, ruas antes movimentadas se tornaram silenciosas. Empregados que acreditavam em estabilidade se deparam com demissões inesperadas. Comerciantes e prestadores de serviço veem sua clientela evaporar. E famílias que dependem de salários regulares começam a ajustar seus hábitos, muitas vezes reduzindo o básico para sobreviver. Cada interrupção industrial cria uma cadeia de efeitos humanos que se espalha como fogo, silencioso, mas devastador. E não se trata apenas de economia doméstica. O impacto psicológico é profundo. A sensação de insegurança, de vulnerabilidade diante de eventos que ninguém consegue controlar, transforma pessoas que antes confiavam no sistema em observadores apreensivos. O medo do amanhã, a ansiedade pelo futuro e a frustração de não poder agir diante da magnitude do problema passam a dominar a rotina de milhares, talvez milhões, de indivíduos. O colapso industrial, nesse sentido, funciona como um reflexo ampliado da fragilidade global. Quando grandes engrenagens param, os efeitos reverberam diretamente no cotidiano de cada cidadão. Escolas, transportes e serviços essenciais sofrem atrasos ou cortes, e comunidades que já enfrentavam dificuldades passam a lidar com um peso adicional que não podem ignorar. Ao mesmo tempo, surgem pequenas histórias de resistência e adaptação. Profissionais buscando alternativas de trabalho, cidades reorganizando logística local, indivíduos criando soluções criativas para superar a crise momentânea. Essas histórias revelam que, mesmo em um cenário de crise, a capacidade humana de reação e reinvenção
permanece como um fator inesperado, mas crucial. O que poucos percebem é que essas consequências humanas muitas vezes moldam o futuro econômico e político, tanto quanto as decisões tomadas nos gabinetes de governo. Pessoas que perdem confiança no sistema tornam-se mais cautelosas. Empresas repensam cadeias de suprimentos e até alianças estratégicas começam a se reorganizar com base na nova realidade social. Agora, para entender a totalidade desse impacto, precisamos analisar o próximo capítulo, os cenários possíveis que podem emergir a partir dessas sanções, desde uma recuperação rápida até um colapso prolongado capaz de redefinir o equilíbrio global. O futuro das sanções japonesas não está escrito em pedra, mas as possibilidades já se desenham de forma clara para quem observa as engrenagens do poder e da economia. De um lado, existe a chance de recuperação rápida. Países e indústrias podem adaptar-se, encontrar fornecedores alternativos, reorganizar cadeias logísticas e equilibrar perdas temporárias. Mas essa opção depende de rapidez, estratégia e capacidade de agir antes que os efeitos se consolidem de forma irreversível. Do outro lado, o risco de colapso prolongado é real e assustador. Quando dependências estratégicas são rompidas, cada atraso se multiplica, cada erro se amplifica e cada decisão tardia pode significar perdas que se arrastam por anos. Pequenos equívocos podem transformar-se em crises maiores, afetando não apenas o mercado, mas também a confiança entre países, empresas e cidadãos. É uma linha tênue entre controle e caos, e a diferença é medida em dias, decisões e precisão estratégica. O que torna esse cenário ainda mais complexo é que nenhuma potência atua isoladamente. Cada movimento de um país influencia o outro, e alianças podem ser testadas ou reforçadas de forma inesperada. Aqueles que se mostram lentos para reagir podem ser forçados a ceder posições, perder influência ou até mesmo redefinir sua relevância global. E enquanto o mundo observa, decisões aparentemente pequenas ganham proporções enormes, mudando o tabuleiro internacional quase que instantaneamente. Além disso, surgem consequências indiretas que poucos consideram: os efeitos sobre tecnologia, energia, logística e até mesmo segurança alimentar. Cada setor que depende de insumos estratégicos japoneses enfrenta desafios que vão além da mera escassez, atingindo inovação, produção e desenvolvimento a longo prazo. Países que parecem resilientes podem descobrir vulnerabilidades ocultas, e aqueles menos poderosos podem encontrar oportunidades inesperadas para crescer. É nesse ponto que a narrativa se torna fascinante e inquietante, porque não estamos apenas falando de estatísticas ou previsões teóricas, mas de cenários reais que podem se materializar a qualquer momento. O mundo moderno depende de fluxos contínuos, de conexões interligadas, e qualquer interrupção significativa transforma possibilidades em riscos concretos. Este é o momento de refletir. Cada decisão tomada em Tóquio reverbera globalmente, e cada passo que países, empresas e indivíduos dão a partir daqui terá consequências duradouras. A pergunta que permanece é clara: estamos preparados para lidar com a complexidade desse novo jogo, ou continuaremos reagindo de forma improvisada, permitindo que o caos se instale de maneira inevitável? No próximo capítulo, vamos encerrar essa análise com uma conclusão poderosa, deixando uma reflexão sobre o verdadeiro alcance e a força silenciosa dessas sanções, que vai muito além da política ou da economia visível. As sanções do Japão mostraram algo que poucos líderes, economistas ou cidadãos conseguem perceber à primeira vista. O verdadeiro poder não precisa de explosões, mísseis ou força militar ostensiva. Ele se manifesta no controle silencioso das engrenagens que sustentam o mundo, na capacidade de interromper fluxos essenciais, na habilidade de transformar recursos estratégicos em armas invisíveis. Esse é o tipo de força que redefine relações, expõe fragilidades
e muda o equilíbrio global sem disparar um único tiro. O colapso visível nas indústrias, os efeitos econômicos nos grandes centros e a tensão nos bastidores mostram que decisões discretas podem ter impacto maior do que qualquer guerra declarada. O silêncio das fábricas, a paralisação de portos e a escassez de insumos essenciais revelam que o mundo moderno é uma rede frágil, onde cada movimento estratégico ressoa em múltiplos continentes, afetando governos, corporações e indivíduos ao mesmo tempo. O que começou como um decreto administrativo se transformou em um alerta histórico. Na era da interdependência, o poder se mede pela capacidade de controlar aquilo que todos acreditam ser impossível de controlar. E isso muda a forma como entendemos segurança, influência e estratégia global. Países antes considerados inabaláveis percebem que dependem de fatores que não dominam completamente, enquanto nações estratégicas silenciosamente ampliam seu peso no tabuleiro mundial. Mas o impacto não se limita ao macro. Ele alcança cada pessoa que, consciente ou não, faz parte desse sistema global. O trabalhador que perdeu seu emprego, o empresário que vê contratos suspensos, o cidadão que sente os efeitos no dia a dia. Todos são lembrados de que, em um mundo conectado, ações de um país podem alterar vidas a milhares de quilômetros de distância. Essa conclusão nos leva a uma reflexão essencial. O verdadeiro poder não está apenas na força visível, mas na capacidade de manipular sistemas inteiros sem precisar mostrar armas. O Japão mostrou que, às vezes, o silêncio é mais devastador do que qualquer conflito declarado e que a ordem mundial pode ser redesenhada de forma silenciosa, estratégica e definitiva. Agora, ao observar o que está acontecendo, a pergunta que fica para cada espectador é clara e inquietante. Estamos preparados para entender o alcance do poder silencioso e reagir de forma consciente? Ou continuaremos ignorando que decisões aparentemente distantes podem mudar tudo ao nosso redor de maneira irrevogável?